Olá, meu nome é Ricardo Navarro, eu sou hipnoterapeuta e nesse vídeo eu vou explicar de uma forma bem simples, bem didática, como é que os bloqueios emocionais são construídos na mente e como que a hipnoterapia atua na mente para libertar as pessoas desses bloqueios. Então, primeiramente, vamos considerar, como Jung dizia, né, que a nossa mente é como uma lanterna num quarto escuro. Então, tudo que está sob a luz da lanterna é o nosso consciente. E todo o resto do quarto escuro é o subconsciente. E agora, porque uma coisa está lá no cantinho do quarto escuro, escondida, que nós não enxergamos mais, né, conscientemente, isso não quer dizer que isso não exista. Isso está lá e está influenciando diretamente na sua vida. Então, vamos assim, né? Nós temos essa mente consciente que é 5% daquilo que nós somos. E lá na mente consciente é a nossa mente operacional, de trabalho, é onde está a memória de curto prazo, onde nós racionalizamos tudo o que acontece, onde nós tomamos nossas pequenas decisões, a nossa força de vontade está lá. E todo o resto, 95% daquilo que nós somos, é o nosso subconsciente, o quarto escuro. E lá no subconsciente é que estão as nossas emoções, estão as nossas verdades absolutas, né, que são nossas crenças, tanto limitantes quanto fortalecedoras, a nossa programação mental, que foi construída no decorrer da vida. E todas nossas emoções, hábitos estão no nosso subconsciente. Então, quando nós nascemos, nós somos uma folha em branco. E nós começamos a construir nossa programação mental baseado nas verdades das pessoas que têm autoridade sobre nós, com quem convivemos. Talvez com pai, mãe, com quem nos educou, depois na escolinha, os professores, a própria mídia, porque essas ideias na primeira infância, até os 7 anos, elas entram com muito mais facilidade, porque até os 7 anos, nós não temos uma coisa chamada fator crítico. O fator crítico é algo, simplistamente falando, que fica entre a mente consciente e subconsciente. E ela serve para que a gente mantenha um padrão, para que a gente não seja uma pessoa diferente a cada dia. Então, a mente consciente, subconsciente, ela segue esse padrão, a sua programação mental. E ela não gosta de mudanças, porque mudar exige muita energia, muito trabalho de reestruturação. Então, uma vez que aquilo foi programado no seu subconsciente, a tendência é que aquilo fique lá para sempre, até que seja modificado por uma outra ideia que atravessou esse fator crítico, né? Esse fator crítico, ele funciona de uma forma metafórica, como se fosse um segurança de uma festa VIP. Então, chega uma ideia nova, ele vai olhar se aquela ideia bate com o que está inserido no subconsciente. Se for uma ideia semelhante, ele deixa a ideia entrar e reforça ela ainda mais. Agora, se for uma ideia contrária, ele vai rejeitar essa ideia, vai fazer de tudo para rejeitar essa ideia. Por isso que é tão difícil mudar, porque a gente vive cumprindo a nossa programação mental, que está no nosso subconsciente, seguindo os nossos padrões dominantes de pensamentos, seguindo os nossos hábitos. E quando a gente quer fazer algo diferente, um hábito novo, mudar um padrão de pensamento, a gente tenta com o quê? Com a nossa força de vontade, com aqueles nossos 5%. E a nossa força de vontade é pequenininha e a bateria dela acaba logo. Então, você gasta essa força de vontade para isso. Só que você gasta ela também para acordar cedo, para fazer uma boa alimentação, para ir até o trabalho, para se arrumar. Tudo isso gasta a força de vontade e você ainda gasta para aquilo. Então, chega um momento em que ela acaba e você volta a repetir os mesmos padrões. Para que você consiga fazer uma mudança, é preciso driblar esse fator crítico e alterar a programação mental, alterar as verdades absolutas que estão lá. E é isso que a hipnose faz. Hipnose é simplesmente driblar o fator crítico e inserir uma nova ideia no subconsciente, ou deletar uma ideia que não nos interessa mais.
Então esse é o processo da hipnose. E quando a gente fala isso, parece uau, né? Meio assim fora do comum, assim, né? Mas esse é um processo natural da mente. Vamos imaginar o seguinte, você vai assistir um filme e você sabe que lá são atores, que é aquele texto, a maioria das vezes é uma história fictícia, que aquilo é cenário, que nada daquilo é verdade. Mas quando você vai ver o filme, você não fica pensando nisso. Você se entrega ao processo. Você quer aproveitar o filme. E aí você começa a se envolver com o filme, e daí a pouco você está torcendo pro mocinho, está com raiva do bandido, você começa a se emocionar, às vezes até chora. E se você torceu, ficou com raiva, se emocionou e chorou, são tudo áreas das emoções da nossa vida. E se é emoção, é subconsciente. Tudo que é emoção é subconsciente. Então o que o filme fez? Ele driblou o seu fator crítico e acessou o seu lado emocional. Isso, você foi hipnotizado pelo filme. Ocorreu aí um processo de hipnose. E a gente utiliza isso de forma terapêutica. Existem muitas formas, muitas técnicas de driblar o fator crítico. E nós, hipnoterapeutas, somos especialistas em fazer isso, para fazer uma reprogramação mental e programar a sua mente de acordo com seus interesses, para que você não tenha 95% da sua mente lutando contra você, mas você tenha 95% a seu favor. Né? Então isso é muito poderoso, a gente consegue deletar ideias, crenças que não nos interessam e inserir crenças fortalecedoras que nos elevam, nos jogam para cima, nos fazem ir atrás e conquistar os nossos objetivos e ser mais feliz. Agora, outra atuação da hipnoterapia é a seguinte, é a libertação de traumas, bloqueios emocionais. Então vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa que é aparentemente normal, vivia com algumas oscilações de humor, mas estava tudo indo normalmente até os 40 anos de idade. Aos 40 anos, ela perde o emprego e entra em depressão. Então, as pessoas, quando olham para ela, vão dizer, ela entrou em depressão porque perdeu o emprego. Mas, na verdade, esse só foi o transbordar, a gota d'água. Então, fazendo analogia da sua vida com essa garrafa aqui, vamos imaginar o seguinte, que aqui na primeira infância, às vezes ainda na barriga da sua mãe, você teve alguma emoção negativa que ficou aqui registrada. Porque, como eu disse, no subconsciente, toda a sua história de vida, tudo que aconteceu na sua vida está registrado lá no subconsciente, no quarto escuro. E isso sempre associado a uma emoção. Você pode conscientemente não lembrar, mas está lá influenciando a sua vida no seu quarto escuro, na sua mente subconsciente. Então aquilo ficou registrado lá. Na escolinha, vamos dizer que aconteceu um outro evento similar, e você teve a mesma emoção negativa. O que aconteceu? Essa emoção se empilhou nessa, e uma reforçou a outra, e elas vão se reforçando. Quando elas somam, elas ganham mais poder. E aí vão acontecendo a vida, você vai vivendo, vai tendo crises de humor, porque isso às vezes borbulha, mas você vai vivendo normal, porque está lá no seu quarto escuro. E vai acumulando, acumulando. E no caso, por exemplo, dessa pessoa, quando chegou aos 40 anos, isso aqui transbordou. E quando transborda, isso meio que entra em ebulição, começa a ferver, né? Então, começa a jorrar, é aí que entra a crise. E quando entra com medicamento, o que o medicamento faz? Ele vem com um tampão aqui e tenta tampar isso. Só que isso aqui está fervendo, está explodindo, está jorrando. Então, não dá para segurar. As terapias convencionais tentam esvaziar isso com colherinha, né? Tentam esvaziar anos e anos e anos e não esvazia. E por que a hipnoterapia é tão eficiente e por que ela é tão rápida? Porque ela vem aqui, diretamente na causa raiz, na primeira vez que você sentiu essa emoção na vida, e ressignifica esse momento. Então é como se fizesse um furo embaixo da garrafa e aí vlá, tudo isso desce e num efeito dominó, tudo vai sendo ressignificado, cada evento da sua vida te libertando para que você fique livre dos traumas e bloqueios emocionais. Isso que eu estou falando aqui é ciência, é método. Esse método é desenvolvido onde eu fiz a minha formação, a Omni, e eu tenho minha formação continuada de aperfeiçoamento constante lá.
E a Omni é hoje a maior e melhor instituição de formação de hipnoterapeutas do mundo. A sede dela fica na Suíça, em Zurique. Ela tem diversas parcerias com universidades e centros de pesquisas do mundo todo, inclusive com a Universidade de Zurique. Está desde 1979 em atuação e está em mais de 25 países. E em todos os países é o mesmo método. E esse método foi certificado pelo ISO 9001. Foi certificado com uma eficiência que 90% dos clientes se libertam dos seus sintomas já na primeira sessão de hipnoterapia. Isso por quê? Porque a gente vai diretamente na causa raiz e acaba com o problema. Então, de uma forma bem simplista, é essa atuação que eu faço no meu consultório todos os dias, libertando as pessoas dos seus bloqueios emocionais. Se você quiser saber mais, quiser agendar uma análise de caso, quiser tirar alguma dúvida, me mande uma mensagem aqui ou me envie um direct, né, lá no Instagram, que eu terei o maior prazer em te responder. Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido como são formados esses bloqueios, como a hipnoterapia pode te libertar. E eu me coloco à disposição para a gente também trabalhar na sua transformação, te libertando dos seus bloqueios, para que você possa ter uma vida feliz, próspera, com tudo que você merece de bom na vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!